Bom, então, pessoal, bom dia. Eu sou a Monique aqui do setor de pré-vendas, responsável aqui do setor de pré-vendas da Inventive. A Inventive, para quem não conhece ainda, a gente é uma empresa fabricante de software mesmo, então a parte de hardware, a nossa ideia é sempre entrar com parceria com os distribuidores, tá? E fazer ali uma venda completa já para a integradora, a solução completa de hardware e software para o integrador. O software que a gente utiliza, ele é conhecido como W-Access, tá? Então, ele é uma plataforma voltada para a solução de controle de acesso mesmo. E o W-Access, ele já é um software que está consolidado há mais de 10 anos no mercado. Então, a gente já tem mais de 3 milhões de usuários controlados, mais de 1.500 projetos aí rodando com o nosso sistema. Então, já tem um mercado bem amplo. E a ideia do sistema, a ideia que a gente gosta principalmente de enfatizar, assim, é que ele foi feito para ser um sistema flexível. Então, a gente acaba se adaptando ao que o cliente precisa e não necessariamente o cliente se adapta ao que a gente tem para oferecer. Então, ali trabalhando com diversas customizações, diversas integrações, a gente acaba atendendo aí, basicamente, todos os nichos do mercado, né? A gente já tem o sistema presente em todos os setores e atendendo 100%, atende muito bem, cada um com a sua plataforma ali rodando da maneira que precisa. E aí, o que a gente tem da parte de usuários hoje, que é o que mais chama a atenção, eu diria, né? Na verdade, a gente tem bastante função, o nível de gestão do sistema é muito grande. Ele é mais do que uma plataforma de controle de acesso. Ele também faz muito bem essa parte de gestão, e é isso que o pessoal acaba vendo como vantagem. Então, o que a gente tem aqui, né? Em relação a usuários, hoje o sistema ele vem com 4 tipos de usuários. Esses 4 tipos são funcionários, contratados, visitantes, veículos. Esses nomes podem ser modificados também. A gente consegue estender por meio de licença até 8. E aí, se for necessário passar de 8, é bem difícil. Eu acho que a gente não tem nenhum cliente que solicitou mais do que 8. Mas se for necessário passar de 8 também, existe essa possibilidade ali de trabalhar com mais de 8 tipos de usuários. E a gente consegue trabalhar com grupos para você separar a organização, você consegue trabalhar com associação de usuário, configuração de escola de um usuário para outro, e aí você pode escoltar um veículo, por exemplo, proteger uma frota. A gente tem a parte de customização de tela e controle de visitantes bem completa também. Então, hoje, uma premissa que a gente vê que o pessoal gosta bastante no sistema de controle de acesso é o layout da tela customizado. Então, para aqueles 8 tipos de usuários que a gente tem, para cada um a gente consegue ter X campos na tela, dispostos de formas diferentes. Então, você tem 15 campos listas, 15 campos textos, 15 checkbox para colocar na tela. Você consegue configurar campos como obrigatório, até foto sendo obrigatória ali para um visitante, para um recepcionista liberar uma visita. Você trabalha com regras de customizações, então você marca um checkbox, libera uma lista para ser preenchida, ou desabilita um campo, oculta um campo. Isso é importante na hora do LGPD, que agora o pessoal já deve correr atrás disso também. Então, setando as configurações de operador, você tem o campo desabilitado, o campo oculto, e só trabalha ali de acordo com o que aquele operador precisa, de fato, visualizar na tela. Uma outra facilidade que a gente tem é a parte de cadastramento de biometria. Então, para equipamentos como o MorphWave, ou mesmo o Zecateco, ou às vezes a Control ID ali, às vezes você precisa de um software de terceiro para fazer o cadastro da biometria e depois cadastrar no sistema de controle de acesso. Então, no W-Access, a gente não precisa de um sistema de terceiro para fazer isso, a gente faz direto ali pela tela do usuário. Então, aparece essa telinha com cadastrador de mesa, ou até mesmo nos terminais que estão instalados, a pessoa cadastra ali a biometria dela.
o Morphlake também, o Sigma Light, toda a linha da IDEC também faz esse tipo de cadastramento, tanto em mesa quanto direto no equipamento, e já sincroniza com o WAccess. E a gente trabalha bastante com a parte de automação de cadastro. Então, essa parte de automação, ela é bem utilizada para quando a gente integra com outros sistemas. Então, às vezes, sistemas de RH, sistemas de gestão hospitalar, às vezes até mesmo outros sistemas de controle de acesso, que existe alguns casos desses também. Quando você salva um cadastro, você libera uma visita, você encerra uma visita, você interage com outro sistema. Então, da mesma forma que eu posso bloquear uma catraca, bloquear uma porta, enviar um e-mail ou qualquer coisa do tipo, eu consigo criar uma planilha, criar um arquivo XML ou interagir com outro sistema via API, algo desse tipo. Você basicamente desenvolve uma aplicação que interaja com aquilo que você precisar. E aí você já tira ali do operador, por exemplo, a necessidade do cara precisar saber mexer com 3 sistemas diferentes. Na verdade, ele precisa operar só um, que agiliza a operação diária dele, e os outros, a interação é toda automática. A gente tem ali a parte de customização bem definida também, então as regras elas conseguem trabalhar bem a fundo, tá? Depende muito do nível de gestão, mas existem clientes que trabalham com diversos níveis aí de customização. Nisso você consegue obrigar máscara em campo, então para validação você tem que ter ponto, tem que ter traço, ou telefone precisa ter ali um parênteses no começo, você consegue obrigar que os campos sejam preenchidos com uma máscara pré-definida. E o sistema hoje, pensando nesse nosso retorno aí que a gente passou agora com essa fase do coronavírus, então a gente deu uma prioridade no desenvolvimento do aplicativo e o autoatendimento de visitantes. Essa parte, a ideia no futuro é que o aplicativo do WAccess, o aplicativo da Invenze, ele se torne um espelho do WAccess realmente. Então, daqui um ano, eu diria, talvez 2, tudo que você tem acesso ali na plataforma web, você vai ter um espelho ali no seu celular, você conseguir interagir com o sistema e muitas outras funções. Mas, por enquanto, o que o aplicativo ele tem para oferecer hoje? A gente consegue trabalhar com um autoatendimento, seja com totens numa recepção, seja com recepcionista ou sem nenhum dos dois, de uma forma que o visitado, ele cadastre ali o visitante, né? Então, vou expor um cenário aqui que seria mais fácil da gente compreender. Num condomínio comercial, por exemplo, né? Você tem várias empresas ali e cada empresa tem seus funcionários. Você vai ter uma plataforma web separada do controle de acesso, que o funcionário que tem a permissão para isso vai entrar ali e vai agendar uma reunião. Ele vai colocar o e-mail dos visitantes, ou acho que é só o e-mail mesmo dos visitantes, e ele vai enviar as informações via link para aquele visitante. Esse link ele pode mandar pelo WhatsApp, ele pode mandar direto por e-mail mesmo. O visitante vai finalizar o cadastro inserindo as informações dele e ele vai receber um código de QR Code. Esse código de QR Code ele pode ser estático, como ele pode ser dinâmico. E aí existem algumas formas de configuração que no momento da visita ali, 10 minutos antes da visita liberada, ele chega, passa o código de QR Code na catraca, já entra, o visitado recebe uma informação de que o visitante dele já fez o acesso, e aí eles seguem lá para o evento, para a reunião, seja lá o que estivesse marcado ali. Então, o visitado também ele vai conseguir ter o aplicativo no celular e fazer o acesso com QR Code dinâmico. Nesse cenário, assim, a gente já evita aglomeração, evita o contato com a recepção, você já tem alguns pontos ali, você pula, né? E já protege também, não só o sistema, mas como os usuários. Então, a gente já consegue trabalhar com essa parte de autoatendimento. É possível também trabalhar com totem para o visitante chegar na recepção, fazer um check-in ali, né? E aí o visitado receberia uma mensagem de que posso liberar o seu visitante, aí ele vai confirmar ali a liberação e só assim a visita é liberada de fato. Então, existem algumas formas de configurar isso
mas basicamente o cenário que a gente tem de autoatendimento hoje já atende bem com o sistema desenvolvido. E também a parte de entrega dá para utilizar de uma forma que o visitado assim, né, o funcionário, ele vai receber uma notificação no aplicativo de que chegou uma entrega para ele, se for o caso. E outra função que o pessoal gosta bastante é a parte de empresa e a sincronização da data de validade. Então, assim, você consegue configurar no sistema diversas empresas, né, não só uma, e vincular os funcionários àquela empresa. E aí, de uma forma que você consegue expirar o cadastro dos funcionários, né, tornar eles como inativo, simplesmente quando o término do contrato for ultrapassado. Você pode escolher como bloquear eles ou não no sistema, mas basicamente o pessoal já coloca ali para sincronizar a data de término do contrato com a data de validade dos usuários. E aí já expira todo mundo de uma vez. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Vocês querem que eu vá parando? Por mim, pode seguir, Monique. Beleza. Então, qualquer coisa pode me interromper aí. Em relação ao sistema, tá? O WAccess, ele é uma plataforma web, então você não precisa instalar clients nas estações de trabalho, você vai ter ele instalado no servidor, mas todas as estações de trabalho acessam a plataforma via web mesmo. Já é um sistema preparado para servidores em nuvem e também com o protocolo HTTPS. Isso já aumenta aí a parte de LGPD também, que eles falam sobre a criptografia na comunicação. Então, a gente já tem suporte a todas essas funções. Outro método também que a gente tem de suporte é a múltiplos sites, né? Então, hoje você consegue trabalhar com um servidor centralizado de uma forma que você mapeia ali o seu sistema e separa as localidades como for mais fácil para a operação. Então, qual que é a vantagem da gente ter ali uma estrutura multi-site no sistema, né? Hoje, quando você separa no WAccess essa estrutura, você consegue, por localidade, configurar diferentes fusos horários, os feriados, os idiomas selecionados por operador também. Então, o operador ele já vai fazer o login ali. Hoje você já consegue selecionar se você vai fazer o login em inglês, em português ou em espanhol. E é possível ainda configurar um quarto idioma, se for necessário. E ele já puxa o idioma do computador do funcionário. Então, se o seu computador já está em inglês, já está em espanhol, já está em português, se você só fizer o login com o usuário do Windows, ele já vai fazer o login no idioma que está pré-configurado ali no seu computador. Isso também vale para a parte de exibição de data, moeda e outras configurações aí que seja por região. Aí, pensando nisso, né, a gente tem uma configuração no sistema que a gente chama de partição. Qual é a importância da partição num cenário multi-site, principalmente? É você separar o seu sistema de forma que as pessoas só acessem aquilo que elas precisam de fato acessar. Então, no cenário que você tem um banco de dados centralizado, diversas unidades, o cara que trabalha ali na unidade 1, né, unidade A1, por exemplo, ele não precisa enxergar o cara que trabalha na unidade B2, nem os acessos de lá, nem os hardwares que estão configurados lá. Porque isso não condiz com a operação dele, isso acaba atrasando a operação dele. Às vezes você tem 10 filiais, 30 filiais, imagina uma tela de eventos com todos os acessos acontecendo ali em tempo real. Isso acaba atrasando a operação, atrapalhando toda a operação. E aí a gente consegue trabalhar com esse particionamento. Então, ele só vai ver os eventos, o hardware, os funcionários, os visitantes, ou qualquer outro tipo de usuário cadastrado ali, ou outras informações que são convincentes ali para o processo dele. Tá? E a gente consegue separar o sistema todo dessa forma. Não só para um cenário múltiplo site, às vezes num condomínio comercial, por exemplo, você pode separar por empresa também os acessos. Né? A gente tem um cenário desse também. Então, é basicamente o conceito de particionamento do banco para ter essa ideia de que você consegue separar o seu sistema da forma como você prefere. E aí você configura ali, de acordo com isso,
base nessa ideia de particionamento, as permissões. Então, o operador ele vai ter permissão de usuário, permissão de sistema, e você vai configurando ali e cascateando essa operação de uma forma que cada um só também, não só visualizar, mas fazer aquilo que condiz com a operação. Então, uma liberação de visita, um salvar, excluir o usuário, por exemplo, que numa operação da recepção nem sempre tem a ver com a exclusão de funcionários. Então, pode tirar essa função daquele operador, mas ele pode liberar visita, ele pode salvar um cadastro, atualizar uma informação, enfim. Você consegue trabalhar dentro de diversas opções ali. Todas as opções do sistema, basicamente, né? A gente tem no sistema a visualização hierárquica dos equipamentos, tá? Então, isso facilita bastante a parte da operação. Você coloca ali por localidade, você consegue configurar essa árvore aí da forma que for melhor para a operação. E ela já tem também as bolinhas de status dos equipamentos. Então, se teve alarme naquela localidade, se o equipamento está online, porta forçada, aberta por muito tempo, essa bolinha ela vai trocando a cor conforme os alarmes são gerados, né? E você consegue trabalhar também com a parte de comandos direto na localidade. Então, supondo que vai ter um evento em São Paulo e eu tenho 20 catracas ali no meu condomínio. Eu preciso ir uma por uma liberando essa catraca? Não. Vou na localidade, dou um liberar, libero todas de uma vez, depois eu só dou um normalizar e já volta tudo a funcionar normalmente. Então, você consegue trabalhar no sistema com esses comandos por localidade também. E outra vantagem que a gente tem, é até uma procura que a gente tem tido nos últimos meses aí, é essa questão da configuração de zona. A zona, ela de fato é um espaço físico, né? Então, quando você tem uma sala de reunião, um estacionamento, uma recepção, um hall de elevadores, algo desse tipo, e existem as subzonas, que seriam as zonas virtuais ali para você trabalhar. Então, o que você consegue fazer com isso? Você consegue fazer controle de leito de hospital, para saber quantos usuários estão presentes, quantos usuários podem entrar. Você consegue trabalhar com controle de câmara frigorífica, você consegue trabalhar com controle de vagas de um estacionamento. Então, eu só posso entrar aqui, só pode entrar aqui 20 carros. Então, você configura ali a zona e tudo mais. E aí, quando der o 21º tentar entrar, ele não vai conseguir. Você estabelece, por meio das zonas, um fluxo para o funcionário seguir, trabalha o anti-passback. Então, o sistema ele já tem todas essas configurações e aí você já consegue trabalhar com essas funções. E também, se precisar acionar um alarme, porque deu tempo máximo de permanência, ou algo desse gênero, você já configura ali por meio dessa zona. Hoje o WAccess ele já está integrado, eu diria, com todas as tecnologias que a gente tem de controle de acesso no mercado. Então, reconhecimento facial, QR Code, impressão digital, Bluetooth, LPR, e até mesmo a parte touchless, né, das soluções, a gente já tem integrado. A parte de reconhecimento facial com medição de temperatura, ela tem uma integração com os equipamentos da ZK bem completa, em questão de salvar a medição de temperatura no banco de dados e conseguir trabalhar com aquilo, fazendo relatório, exibindo em dashboard, na tela de eventos, gerando alarme a partir daquilo e disparando e-mail. Então, a gente trabalha com essas possibilidades nesses equipamentos, tá? Sem falar que a parte de cadastro do facial, seja para esse equipamento ou às vezes para um analítico, embarcado no VMS, a gente consegue trabalhar com o cadastro pelo Access. A conexão com os equipamentos de reconhecimento facial é TCP/IP, então dispensa o uso de uma controladora X ali intermediando esse acesso, né? Você já tem um ganho ali no projeto com esse fato de não precisar de um outro controlador. Então, hoje, dos fabricantes que a gente já tem integrados com o sistema, né? HID, aí entra a Vertex 1000 e a 2000 também, da linha Evo. Tá? A gente integra
A gente teve um problema recentemente porque a HID passou por uma modificação no firmware do equipamento. Então, até então, tá homologado a linha mais nova da Vertex, que é que eles chamam de Evo mesmo. Existe uma linha, acho que antes de 2016, que também chama Vertex, mas não é Evo. E aí, essa linha, a gente pode ter alguns problemas. Basicamente, o modelo do equipamento tem que ser o 7000B. Aí, sendo 7000B, já está bem tranquilo, 100% homologado. Aí, o 7000A estava dando alguns problemas. A linha Zecateco, a gente está homologado com praticamente todos os equipamentos deles, né? Principalmente a linha Visible Light de reconhecimento facial, que é o SpeedFace, V5, H5, Proface, X, seja a linha TD, seja a linha TI também, que é uma nova linha de infravermelho que eles lançaram no mercado. Então, esses equipamentos estão 100% homologados já. E aí a linha mais básica que eles têm de reconhecimento de biometria, cartão, envio, C3, já estão homologados também. E DEMIA, a gente tem a Morphwave e a linha Sigma Light. Da Control ID, a gente também já tem todos os equipamentos homologados. E da Axis, nós temos as controladoras A1001 e A1601. Isso a gente tem uma tabelinha com todos os equipamentos e as funções que a gente atinge ali. Alguns equipamentos eles funcionam de uma forma, então a gente consegue atingir algumas configurações do software com eles, outros às vezes a gente precisa de um outro equipamento ali que consiga abranger mais as configurações do software. Então, para cada projeto a gente acaba tendo de fato um cenário diferente, mas é muito do que o cliente precisa operar no dia a dia. Às vezes a gente consegue trabalhar uma linha um valor mais acessível, às vezes, dependendo do que ele quer, precisa de uma linha um pouco mais cara. Então, depende muito da operação mesmo, né? A gente já trabalha com todos esses fabricantes. E aí você consegue, o WAxis, ele tem a API aberta para integração. Isso não é cobrado, a gente só tem como premissa que seja a partir da edição Standard, edição Professional. O WAxis ele possui 3 edições, né? A Standard, a Professional e a Enterprise. A Standard ela é mais para projeto de baixo porte, né? Então, e ela tem um preço bem competitivo no mercado também. Então, para atender alguns condomínios residenciais, até mesmo condomínios comerciais que têm uma operação mais simples, a Standard já tem tipo, tranquilamente. E aí depois a gente já entra com a Professional e a Enterprise, que tem uma diferença da Standard, diria que consideravelmente em relação ao preço, mas em relação à configuração, elas também já são bem completas. E você consegue utilizar já a API, a gente disponibiliza a documentação se o cliente tiver alguma área de desenvolvimento, ou se até mesmo quiser contratar o desenvolvimento por outra empresa, é só disponibilizar a nossa documentação. E aqui são alguns exemplos das integrações que hoje a gente já tem com o sistema. Então, a gente tem na área de gestão hospitalar, na área de gestão aduaneira, na área de RH, não só a mídia sênior, mas também o TOTUS. E, basicamente, a gente consegue integrar com qualquer sistema de ERP, tá? Não são só esses, e acho que não teria como limitar, assim, a questão de integração. É basicamente configurar ali um exe para inserir as informações via API ou coletar as informações via API. E tem praticamente todas as funções dos sistemas disponíveis. Em relação à parte de relatórios, uma ferramenta bem legal que a gente tem no sistema é a parte de edição de relatórios. Você consegue editar os relatórios do WAxis direto por ele mesmo. Precisa, sim, de um conhecimento de SQL, talvez C# ali para fazer algumas configurações, mas o sistema já vem com alguns relatórios pré-definidos, então, o que é para operação corriqueira ali, que a gente já tem praticamente para todos os clientes aqui. Então, quantidade de usuários, trânsito, relatório de zona, ou coisas do tipo, histórico de visita, e outros relatórios ali a gente já tem disponível no sistema para ele fazer uma gestão comum. Mas se ele precisar de um relatório muito mais específico para a operação,
ele já consegue configurar ali, se precisar, a gente customiza também. Isso também abre a possibilidade de trabalhar com relatórios dinâmicos e dashboards. Então, por exemplo, aquela relação do controle de zona que eu mencionei mais para trás, essa dashboard do setor clínico, ela é uma dashboard que a gente tem no cliente, que é um hospital, e lá eles fazem o controle de visitantes e acompanhantes que estão presentes nos leitos. Então, lá na recepção, eles têm diversos monitores com esse relatório dinâmico e ele vai atualizando a cada 5 segundos ali as informações. E também não é só o setor 2 deles, tem diversos setores e essa página vai mudando. Setor A, aí os leitos que estão ocupados, quantas vagas tem, se quem está lá é visitante, se quem está lá é acompanhante. Se no momento da visita a gente precisar, olha, eu só posso ter 2 visitantes por leito, você consegue fazer essa configuração do sistema de uma forma que se o cara for liberar um terceiro visitante para aquele leito, ele não vai conseguir, tem que esperar uma pessoa descer, efetivar a saída e aí para outra pessoa poder subir. Então, tudo isso a gente faz com a configuração de zona e subzona. E daria para trabalhar também com vaga de estacionamento, dá para trabalhar com diversas outras configurações. O sistema ele disponibiliza a parte de auditoria também. Então, hoje a gente já tem os relatórios de auditoria de usuário e auditoria do sistema. São com tecnologias de blockchain e a gente tem hash de criptografia para fazer o mapeamento dessas operações. Então, além das operações que são feitas no sistema, e você consegue trazer esse relatório, se o cliente tem algum DBA, tem conhecimento em SQL, vai lá no banco de dados direto e faz alguma operação, a gente também consegue registrar aquela informação. E aí a gente trabalha ali com aquele log também de auditoria. E aí você tem o seu sistema todo protegido em termos de auditoria. E outra função que a gente tem é a parte de agendamento de relatório. Então, você consegue configurar direto no sistema ali a parte de envio de relatórios por e-mail. Todo mês, toda semana, todo dia, você quiser extrair um relatório específico e receber ele por e-mail ou mandar para X pessoas por e-mail, você já configura direto ali pelo WAccess mesmo. Por fim, aqui, basicamente, na área de eventos e alarmes, a gente tem a telinha de eventos, que dá para ver tudo que está acontecendo no sistema, tá? Mas ela também você consegue selecionar ali algumas funções. Só quero que apareça evento de usuário, só dispositivo de campo, para fazer esse monitoramento. A gente tem uma tela separada para a parte de gestão de alarme, mas os alarmes também são exibidos na tela de eventos, tá? Tem ícone para você exibir câmera, gravação e ao vivo do momento do acesso, fotos, se está configurado ali para... Às vezes o equipamento tem suporte à foto do usuário, esse equipamento de medição de temperatura, eles conseguem fazer a captura da foto do usuário no momento que ele fez o acesso. Então, a gente consegue puxar essa foto também, você consegue clicar no nome do usuário e abrir a tela para ver os campos ou informações do usuário ali. Então, dá para você trabalhar em cima dessa tela. Com base nos alarmes que são gerados nas leitoras, a gente consegue fazer o disparo de automações. Então, mesmo aquelas automações de cadastro de usuário, a gente tem também para os alarmes de leitor. Então, o que você ganha com isso, né? Eu tive um evento aqui de temperatura muito alta, por exemplo. Você pode abrir um pop-up numa tela específica para o cara visualizar essa informação. Você pode mandar um e-mail para um gestor tomar uma ação e não necessariamente você vai bloquear o usuário a entrada dele. Ele pode entrar, mas o gestor dele sabe que ele está ali com a temperatura muito alta, vai fazer talvez uma abordagem, vai perguntar. Você não vai inibir o usuário, mas você vai ter o controle disso, né? Então, não só esses eventos, diversos outros eventos de leitor que a gente tem, todos os eventos, na verdade, você consegue trabalhar ali com essa abertura de pop-up, tela gráfica e alerta por e-mail. O sistema a gente consegue configurar também as telas gráficas, a gente talvez ouça esse nome como mapa sinótico em alguns outros cenários, aí, outras situações. Ele é bem utilizado geralmente para quando você tem um sistema de controle de acesso, a integração com SDAI ou
parte de ar-condicionado, iluminação. Você consegue configurar sensores e relés ali no WAxis também e trabalhar com eles nessas telas gráficas, né? Você consegue mapear ali o seu sistema também de uma forma macro. Então, no cenário do site, por exemplo, você pode ter uma telinha ali com todas as suas unidades, e aí você vai interagindo com essas telas, clicando nos ícones, de uma forma que você chegue ali, por exemplo, na planta baixa do ambiente que você quer visualizar o alarme. Ela tem GIF, então pode piscar alguma informação na tela. Essa tela, por exemplo, o que está em vermelho, ela fica piscando mesmo. O que tem o íconezinho de exclamação também fica piscando. E aí, conforme você vai clicando nas telas, você vai abrindo um zoom do sistema, né? A gente tem hoje integrado com o WAxis também a parte de VMS. Temos alguns fabricantes de CFTV que a gente pode configurar no sistema, tá? Mas uma integração bem completa que a gente trabalha é com a Milestone, porque a gente tem uma visualização bidirecional ali. Então, você consegue visualizar no XProtect, mesmo na versão gratuita que a Milestone disponibiliza, os eventos do controle de acesso. Esse exemplo, ele é uma visualização por meio do WAxis. Então, você tem a tela de eventos, tem uma câmera vinculada a uma leitora, e aí, no momento que aquele usuário fez o acesso, você quer visualizar aquela informação. Então, você clica ali no ícone da câmera, ele vai trazer essa visualização, um ao vivo e uma gravação ali do momento do acesso. Você pode deixar também essas câmeras configuradas no sistema nas telas gráficas. Então, nesse zoom, quando você chega numa planta baixa ali, você pode ter o ao vivo daquele ambiente, que já facilita também, às vezes, uma visualização do que está acontecendo naquele momento. Outra função que a gente tem também disponível é a parte de tirar foto de usuário através das câmeras IPs que estão configuradas no sistema. Então, você pode utilizar uma webcam ou você pode utilizar uma câmera que está configurada ali. Até mesmo fazer o upload de foto é possível. Às vezes o usuário tirou uma foto no celular, mandou, quer reaproveitar aquelas fotos que você já tem dos funcionários, que é de um banco antigo, ou é às vezes do sistema de RH. Você consegue já subir essas fotos no sistema. Da parte do Milestone, por exemplo, você consegue visualizar ali o acesso autorizado, você também pode trabalhar com os mapas gráficos dentro do XProtect. Qual que é a vantagem que a gente tem dessa integração com o VMS, que ela é completa? Para um cliente que ele tem uma central de monitoramento, o cara que faz a operação ali da central de monitoramento, ele tem um visual mostrando as câmeras. Às vezes, num alarme, até ele ir no sistema de controle de acesso, localizar quem foi que fez o acesso, ele tem toda uma perda ali no tempo que ele leva para fazer isso. Então, quando você tem o VMS da Milestone já instalado, você faz essa visualização toda pelo VMS. E ele consegue também bloquear as leituras. Então, vamos supor que ele tem um alerta de movimento numa área que não deveria ter movimento, direto ali no VMS. Então, ele já tem a gravação e o ao vivo daquilo que está acontecendo no momento, e ele quer bloquear uma porta que por acaso estava aberta. Um exemplo, né? Estava aberta que eu digo, se o cara tentar abrir a porta, ele vai conseguir, porque ela não está normalizada, então o eletroímã não está atracado, por exemplo. E aí ele vai dar um bloquear ali, ou mesmo para evitar que o cara passe o cartão na leitora e faça o acesso, ele não quer que entre de jeito nenhum, ele quer bloquear a porta mesmo. Então, ele consegue fazer isso direto pelo VMS. E ele tem também no VMS a visualização da foto do usuário, o nome, as informações de acesso. Se ele quiser puxar ali uma lista de eventos em tempo real, ele consegue puxar também. E aí, dentro disso, ele vai trabalhando com os dois sistemas. A gente tem outros sistemas de visualização de CFTV integrados também, então você consegue trabalhar com o GeForce, Dahua, ou câmeras on-VIF, até Hikvision também, ou câmeras que tenham basicamente o protocolo on-VIF nelas e um endereço de RTSP ali para a gente configurar. Num cliente, às vezes, pequeno, que tem
10 câmeras, 20 câmeras, para fazer o controle perimetral dele, e 3 câmeras no controle de acesso, muitas vezes você não precisa ter ali um VMS para fazer essa gestão. O VMS, ele é comprado para sistemas muito grandes, né? Então, no sistema pequeno, você configura o IP da câmera, só quer tirar uma foto do usuário e depois extrair um relatório. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar, mas é bacana ter uma ideia assim, dessa integração que a gente tem com a Milestone para um projeto que vai nascer aí num dia, né? A ideia é que a gente faça uma integração desse tipo com a Digiforte, mas ela ainda está em andamento. Então, hoje, se o cliente tiver Digiforte, quiser fazer alguma integração, é possível, mas ela ainda não é embarcada como S. Um exemplo. E aí, a gente costuma dizer assim que o W-Access ele é uma solução que atende todo tipo de complexidade mesmo. Eu tenho alguns cases, na verdade, eu acho que dessa apresentação eu deixei só 2, mas se vocês precisarem, depois de uma relação maior dos segmentos que a gente tem, como a gente tem diversos segmentos, às vezes uma apresentação específica para uma vertical específica, a gente consegue ou montar, ou às vezes a gente já até fez alguma coisa, né, uma solução. Então, um exemplo de case aqui, só para dar uma ideia dos níveis que a gente consegue trabalhar no sistema. Um cliente bem grande que a gente tem é o Galeão, tá? Ele tem mais de 800 equipamentos instalados hoje. Lá eles trabalham com mais de 20 mil usuários, mais de 20 conexões simultâneas. Essas conexões simultâneas são estações de trabalho, então são as pessoas que ficam acessando ali o W-Access diariamente para fazer cadastro, controle, gestão do sistema em si. Eles têm integração com SAP, SICOA, LPR, o Aeropass também, que é uma plataforma desenvolvida pelo próprio aeroporto. Eles trabalham com a parte de CFTV, controle de bolsão, então, antena veicular, aqueles relatórios bem definidos, assim, relatórios dinâmicos que eles têm para pegar a parte de faturamento e outras informações, eles também trabalham toda pelo W-Access. E eles têm bastante, lá eles têm cerca de 500 telas gráficas, que eles vão clicando em cima e abrindo ali, quero saber como está o status da controladora e da leitura que está instalada no gate 35. Aí aqui fica no terminal 2, então ele vai clicando ali, ele tem uma planta abaixo do aeroporto e conforme ele vai clicando, ele vai chegando naquele nível de detalhe que ele precisa. Então lá a integração é bem completa, é um case bem bacana. E um outro exemplo também bem legal que a gente tem é do Hospital Beneficência Portuguesa, que a gente tem aqui em São Paulo. Ele tem mais de 29 mil usuários, eles trabalham com integração da central de incêndio, CFTV, TASI e Epidata, que é a parte de RH ali que eles fazem. Então, eles têm um sistema bem completo também, é um case bem bacana. Se eu não me engano, o banco de dados que eles utilizam é Oracle, então também é um diferencial que a gente consegue utilizar tanto o banco de dados SQL como o Oracle. Então, é mais um case. Existem outros da área hospitalar, outros da área logística. Então, de todos os segmentos aí, a gente tem o case. E acho que eu diria que é isso, né, em termos de funcionalidades que são mais procuradas, assim.